Amém, queridos. Vamos estar de pé para a leitura da palavra do Senhor. Evangelho de Cristo, escrito por Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 18. Vamos ler do 18 ao 20. Se você gosta de anotar, o tema da nossa mensagem é: Deus pode mudar os nossos planos. Evangelho de Cristo Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 18. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido o Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nos colocamos na Tua presença, Senhor. Queremos Te agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui pela manhã, para ouvirmos a Tua voz e cultuarmos o Teu santo nome neste lugar. Fala conosco agora, Senhor, através da Tua palavra. Nos dê sabedoria para compreender aquilo que irá nos ensinar nesta manhã, Pai. Quanto a mim, me coloco na total dependência do Teu Espírito, para que possa usar a minha mente e os meus lábios, e assim todos nós sermos abençoados, Pai. Fica conosco, é o que nós Te pedimos, e já Te agradecemos. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Os planos que nós fazemos para a nossa vida, eles estão sempre pautados nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Por exemplo, antes dessa quarentena, as suas metas, os seus planos era um. Eu tenho certeza que agora, nesse período, já são outros. Por quê? Porque nós planejamos de acordo com aquilo que nós estamos vivendo. Se há uma fartura, nós projetamos coisas grandes. Se há uma escassez, nós projetamos coisas menores. Já o nosso Deus, os planos dele são perfeitos. O nosso querido sábio Salomão, ele fala lá em Provérbios 16:1 o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por que Salomão fala isso? Porque nosso coração, o coração do homem, ele planeja coisas boas e ruins. Nós vivemos uma luta entre desejar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. Nem sempre o nosso desejo é algo bom. Por quê? Porque depende das circunstâncias que nós estamos vivendo. E aí nós formulamos os nossos planos. Sempre no sentido de quê? De melhorar a nossa vida. Nunca nos preocupamos com a vida dos outros. Somos egoístas. Por natureza. O egoísmo está em cada um de nós. Esse sentimento, ele entrou no homem quando o homem pecou, lá atrás. Essa natureza carnal que ainda habita em nós, nos faz planejar de forma egoísta. Então os nossos planos
Eles são diferentes dos planos de Deus. E o coração do homem, o planejar do homem, pode dar certo ou errado, mas o planejamento de Deus só dá certo, não tem como dar errado. Então o que acontece? Deus nos ama e algumas vezes Ele interfere nos nossos planos. Por quê? Porque os nossos planos podem falhar, mas os planos de Deus não falha. Os planos de Deus não falham. O planejamento de Deus, ele inclui todos. Deus, quando Ele está planejando algo para nós, Ele está vendo agora e depois. Nós só conseguimos ver o agora, o que está diante de nós, diferentemente de Deus, que pode ver o amanhã e o depois de amanhã. Quantas vezes nós já ficamos chateados com alguma coisa que deu errado para nós naquele momento, e mais tarde nós dizemos assim: obrigado, Deus, por ter me livrado dessa situação. Não é verdade? Por exemplo, vou brincar agora, é uma brincadeira, né? Você que está namorando, quer dizer, não, você que está namorando não, você que já casou, né? E já tem 30 anos de casado. Aí você conhece aquela menina, você está andando na rua assim, esbarra com aquela menina que você namorou, né? Aí você olha para ela assim, aí você, caramba, aí você lembra da sua esposa, fala: obrigado, Deus, pelo livramento. Olha isso. Irmãos, vai dizer que isso nunca aconteceu com vocês? Já aconteceu. E assim vice-versa, a menina também. A menina olha aquele rapaz bonitão na época, né? Mais jovem, aí não ficou com ele, terminou aquele relacionamento. Anos depois, já casada, tal, aí ela encontra com aquele rapaz, e ela olha para ele assim, e olha para o esposo e fala: obrigado, Deus, pelo livramento. Então, por quê? Porque Deus pode, né, te dar esse livramento. Deus pode revelar aquilo que está oculto. Porque, queridos, nós temos só o momento que nós estamos vivendo. Nós só temos o agora. Por isso os nossos planos são feitos baseados nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Uma pessoa que está desempregada hoje, ela vai planejar uma viagem para amanhã? Sem recurso? Não. Mas se você está empregado, suas férias vêm logo ali, o que você vai fazer? Vou procurar na internet um lugar bonito para mim passear. É ou não é? Sim ou não? Por quê? Porque você está empregado nesse momento. Você tem recurso nesse momento. Você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas o seu plano original é que você vai viajar. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Os nossos planos estão baseados nas circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas o plano de Deus, não. Ele vai além disso. E esse texto, pastor, o que tem a ver conosco? Bom, José, ele tinha um plano. Qual era o plano de José? Casar-se com Maria. Ter filhos com Maria. Viver uma vida tranquila do lado de Maria. Mas aí, o que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? José descobre que Maria está grávida. A coisa mudou. Espera aí. Maria está grávida? O texto vai dizer que José era um homem íntegro, um homem justo. Ou seja, um camarada gente boa. Não era um escandaloso, não era um raivoso, não era um cara que chutava o pau da barraca no primeiro momento. José, quando soube daquele negócio,
Ele ficou pensando, o que eu vou fazer para solucionar esse problema? E diz o texto que ele falou assim, bom, o único jeito de eu não prejudicar Maria e também não me prejudicar, é eu, sair correndo, escondidinho, sem ninguém saber. Mas aí entra a intervenção de Deus. E essa é a primeira parte que eu quero compartilhar com você. José tinha um plano, sim ou não? Mas o primeiro plano dele falhou, sim ou não? Agora ele está projetando um segundo plano. E esse segundo plano também não vai de acordo com a vontade de Deus. E o que Deus faz? Deus, Ele vai orientar José. Ele vai revelar a José os seus planos para a vida dele. Querido, muitas das vezes nós não compreendemos. Nós estamos vivendo como José. José estava vivendo um momento de incerteza. Nós estamos vivendo um momento de incerteza agora, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim! Nós estamos vivendo um momento de incertezas. Mas o povo de Deus precisa entender que nós temos um Deus que nos orienta. José fazia parte do povo de Deus. José já fazia parte do plano de Deus. Porque já havia uma profecia que o Messias iria nascer da origem de Davi, da linhagem de Davi. E José era o homem da linhagem de Davi. Já havia uma profecia que Jesus iria nascer de uma virgem. E José estava no plano de Deus. A história, a profecia precisava se cumprir. Maria apareceu grávida. A coisa ficou estreita. Irmão, se hoje, com tanto liberalismo que nós temos, uma menina aparecer grávida, algumas pessoas ainda ficam assim, caramba. Hoje, com toda a liberdade que nós temos, ainda se tem uma crítica quando uma menina que não é casada aparece grávida. Por quê? Podem não falar abertamente, porque existe uma hipocrisia muito grande, né? Não se fala abertamente, mas se comenta. Viu a filha de fulano? Está grávida. Aí passa, bom dia. Ah, sua filha está grávida? Que gracinha. Hipocrisia pura. A gente sabe disso. Menina perdida, olha aí. E agora? É o que a gente vê. Agora imagine, naquela época, onde o machismo era total, a mulher sequer era contada no meio do povo. Sabe qual seria a sentença dela? Apedrejamento. Então era uma situação muito complicada a que José estava vivendo. Era uma situação de vida ou morte. Muito parecida com o que nós estamos vivendo hoje. Sim ou não? Uma situação de vida ou morte. José estava com a cabeça girando. Como que eu vou resolver esse problema? E ele já tinha feito um plano. Só que aquele plano não era o plano que Deus tinha. Então o que Deus faz? Deus vai falar com José. Lá no versículo 20, Deus vai dizer que para José, através de um anjo, de um sonho, que aquilo que estava acontecendo era plano dele. Deus vai revelar o seu plano para a vida de José. Irmãos, é hora de nós ouvirmos a Deus. Nós temos os nossos planejamentos, mas coloque os seus planos diante de Deus e fala, Senhor, essa é a tua vontade.
E quando Deus responder para você, siga adiante. Porque tem muita gente, irmãos, que Deus fala com a pessoa e a pessoa resiste. Deus está abençoando a pessoa. Deus está respondendo. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que retardou a bênção na vida dela pela desobediência, por se acovardar. Mas aqueles que seguiram aquilo que Deus determinou, logo, logo desfrutaram da vitória. É preciso estarmos atentos ao que Deus está falando, porque você pode ter feito um plano, mas esse plano tem que estar batendo com a vontade de Deus para a tua vida. E como que eu vou saber, pastor, se o que eu quero e o que Deus quer para a minha vida é a mesma coisa? Deus não deixa dúvida no nosso coração. Quando Deus está falando com você, sim, quando Ele está falando com você, não há dúvida. José, até se deitar, José tinha muita dúvida no seu coração. Mas depois que o anjo do Senhor o visitou e revelou os planos de Deus, o que aconteceu no dia seguinte? José foi lá e bateu no peito: não, eu sou o marido dela, e eu vou manter o casamento. E acabou o problema. Os burburinhos ficaram, mas Maria foi protegida por José. José ouviu a orientação de Deus. José obedeceu a Deus, mas ele podia não obedecer. Sim ou não? Sim, ele poderia não obedecer. Mas nós sabemos que quando nós fazemos parte de um plano de Deus, e nós nos recusamos a obedecer esse plano, tem consequência. Como assim, pastor? Claro que tem, filho. Deus, Ele não pode interferir na sua vontade de escolha. Ou seja, Ele não pode te obrigar. Mas Ele pode usar os meios que Ele tem para fazer você fazer a escolha que Ele deseja que você faça. Como assim, pastor? Bom, exemplo bíblico básico para todo mundo: Jonas. Jonas, vá lá em Nínive, prega lá a minha palavra, tal. Senhor, eu amo a Ti, mas para Nínive eu não vou. Bom, como eu não quero fazer, vou sair aqui escondidinho. O que aconteceu? Jonas entra naquele barco, coitado do comandante do navio, que não tinha nada a ver com aquilo. Passou um perrengue danado de uma tempestade. Porque, irmãos, quando você desobedece, quando você começa a enfrentar a vontade de Deus, aqueles que estão à tua volta também vão passar por isso. O pessoal do navio tinha desobedecido a Deus? Sim ou não? Quem estava em desobediência a Deus? Quem? Jonas. Mas na hora da tempestade, quem estava? Todo mundo apavorado. Estava todo mundo apavorado. E Jonas estava onde? Onde Jonas estava? Porque, irmãos, é sempre assim. A pessoa que está na desobediência, na infração, ela parece que fica sem noção. O mundo está acabando lá fora e a pessoa, não tem nada a ver não. Tem nada a ver não. É Deus movendo a mão dele para chamar a tua atenção para a situação que você está causando pela sua desobediência. E você continua dizendo, não tem nada a ver não. As tragédias estão acontecendo, as coisas estão acontecendo, não tem nada a ver não. Precisa alguém pegar você e sacudir, acorda aí, filho. Olha aí, você não está vendo tudo que está acontecendo na sua vida?
ora o teu Deus aí. Orar a Deus? Não posso. Estou em desobediência. Como é que eu vou orar? Eu sou o culpado disso tudo. E aí, nós sabemos, não vou contar aí o resultado da história de Jonas, porque você já sabe. Jonas passou por um problema muito grande, foi lançado no mar, foi engolido pelo peixe, passou 3 dias na barriga do peixe, foi para Nínive, pregou a palavra que Deus havia mandado, e depois ficou decepcionado porque Deus não destruiu os ninivitas. Mas era o plano de Deus, era a vontade de Deus. Mas José fez diferente. José ouviu o anjo do Senhor, e José fez a sua escolha. Que escolha foi? Obedecer. José entendeu que ele precisava proteger Maria. José escolheu obedecer à vontade de Deus. Escute, igreja, o desejo de Deus é que você entenda que você faz parte do plano dele. Todos nós que estamos aqui fazemos parte de um plano de Deus para esta terra, para esta sociedade a qual nós vivemos. Você está olhando para mim aqui agora e dizendo assim: poxa, pastor, o senhor foi chamado para ser pastor, era isso que o senhor queria? Não era. Isso foi acontecendo ao longo da minha vida. Eu queria ser um delegado de polícia. E não é isso mesmo. Mas se eu conseguisse ser um delegado, a chance de eu ser um pastor seria muito pequena. Não que um delegado não possa ser um pastor, mas eu sei o quanto Deus quebrou coisas na minha vida para que eu pudesse me tornar um pastor, e o quanto Ele tem quebrado dia a dia para que eu pudesse estar aqui pregando a palavra para você. Lá atrás, na minha juventude, quando eu comecei, eu tive várias oportunidades de entrar para a polícia militar. Eu tive a inscrição assim na minha mão, só era assinar, eu estava já no curso. E eu falei: eu quero polícia civil, eu quero ser delegado. Eu quero ser detetive da polícia civil, começar como detetive. Aí fiquei esperando abrir inscrição e não abria na minha época. A última governadora, Benedita, quebrou Abri inscrição só com nível superior, na época eu só tinha o 2º grau. E mesmo que tinha que ter faculdade completa, não podia ter nem cursando, porque senão eu me matricularia numa faculdade só para mim poder prestar o concurso. Mas nem isso abriu. E eu falava: meu Deus, como que pode isso? E a idade foi passando, o limite de idade foi passando. E aí, quando a idade estourou, o que aconteceu? Abriu o concurso com 2º grau para você entrar como escrivão, detetive, sei lá, não me lembro na época o que era. Mas você poderia ter entrado. Só que nessa época, eu já estava nos caminhos do Senhor novamente. Como assim, pastor? Sim, apesar de eu vir de um lar evangélico, eu só me tornei crente aos 19 anos de idade. Antes eu não era crente, antes eu era um frequentador de igreja, porque meus pais iam, eu ia. Quando meu pai faleceu, eu tinha 13 anos, eu parti para o mundão, fui viver a vida lá no mundo, lá fora, presenciei um monte de coisa, mas aos 19 anos o Senhor me trouxe de volta para a casa do Senhor, e mudou o meu plano. Não de imediato, como eu falei para você, houve uma resistência. Eu tentei de todas as formas, não deu certo. Porque o nosso Deus, Ele tem poder de abrir e fechar portas. Ele tem o poder de mudar os planos. Ele mudou os planos de José.
Ele pode agora estar falando com você: olha, eu vou mudar os seus planos. Então ouça com atenção o que Deus está falando com você. Talvez nesse momento de quarentena, você tenha formulado já outros planos e abandonado o plano original. Mas o que o Senhor está falando com você nesta manhã é o seguinte: olha, os meus planos não podem ser frustrados. Mesmo que agora as circunstâncias estejam diferentes, mesmo que agora as coisas estejam diferentes, o plano original de José era casar-se com Maria. As circunstâncias mudaram. José fez o segundo plano. Qual era o segundo plano? Deixar Maria. Entenda o que o Espírito Santo de Deus está falando para você agora. Você que está aqui nessa manhã e você que vai ouvir essa mensagem através do nosso canal. Deus está dizendo para você o seguinte: mantenha o seu plano original. Porque é esse negócio que eu quero para a sua vida. Não se desvie por conta desse momento, dessa circunstância que você está passando. Porque isso vai passar. O problema de José passou. Jesus nasceu. José manteve o seu matrimônio com Maria, teve outros filhos, a sua família, tudo aconteceu como ele havia planejado originalmente, porque ele escolheu obedecer a Deus. Se José tivesse dado ouvido ao desejo do seu coração, para o segundo plano, ele tinha deixado Maria, e aquela família jamais seria formada. Mas ele não fez isso. Ele ouviu a orientação de Deus. Ele obedeceu à vontade de Deus. Ele despertou do sono e resolveu fazer o que? Era a vontade de Deus. Desperta desse sono, querido. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando para você nessa manhã. Mantenha-se no plano original de Deus para a sua vida. Deus te chamou, Deus preparou você para fazer algo especial no reino dele. Então faça. Ah, mas e o que está acontecendo? Não importa o que aconteceu, ou o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Deus está dizendo para você nessa manhã: mantenha-se no plano original. Deus falou para José: José, mantenha-se no plano original. Você é marido de Maria. Maria é tua esposa. E o que está acontecendo agora está debaixo do meu controle. Sou eu que estou fazendo isso. Você duvida do que está acontecendo agora esteja debaixo do controle de Deus, querido? Você duvida que tudo que está acontecendo agora está fora do controle de Deus? Claro que não. Tudo que está acontecendo nesse tempo está debaixo do controle de Deus. A igreja no Brasil precisava passar por esse tempo. Como eu falei, após essa quarentena nós vamos ter uma outra igreja, um outro país. As máscaras vão cair. Aquilo que estava oculto será revelado. Então ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa manhã. Mantenha o plano original. O plano original de José era casar-se com Maria. Aliás, eles já estavam casados. Eles estavam vivendo um período que existia naquela época de resguardo, um tempo de espera que existia naquela época, para se unirem em uma só casa. A Bíblia fala que José era esposo de Maria.
Ou seja, eles já estavam casados. Mas as circunstâncias levaram José a formular um segundo plano. Então, nessa manhã, eu quero concluir com essas duas posições de José. Essas duas lições que esse texto nos deu. Primeiro, Deus, quando tem um plano para a sua vida e para a minha vida, Ele vai te orientar. Ou seja, Ele vai fazer você entender que o que está acontecendo é plano dEle. Está entendendo? O que está acontecendo com você hoje é plano de Deus. José estava atemorizado, José estava apavorado, ele estava com muita incerteza no seu coração. Deus enviou um anjo, através de um sonho, e mudou essa situação. Deus hoje está me usando para falar para você nesta manhã: aquieta o teu coração, mantenha o plano original, porque o que está acontecendo é meu plano em ação. A segunda lição que esse texto nos dá é que José, ele não questionou mais aquela situação, ele escolheu obedecer. E aí vem essa orientação para você também: obedeça, não resista, obedeça o plano de Deus, mantenha-se debaixo da vontade de Deus. As coisas vão ficar um pouco difíceis, não foi fácil para José e Maria. Eles tiveram que deixar a sua cidade, tiveram que viajar, tiveram que viver em lugares diferentes. Mas Deus os sustentou em todo o tempo. Estava lá a matança dos meninos, Deus vinha um anjo para José e fala assim: José, pega Maria e o filho e sai dessa cidade. Deus está sempre protegendo. Quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, debaixo dos planos de Deus, Deus nos protege. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus colocou o caminho na frente? O que se faz? O que nós fazemos no caminho, irmãos? O que nós fazemos no caminho? Caminhamos, não é verdade? Eu vou pegar aquele caminho ali, o que eu vou fazer naquele caminho? Eu vou caminhar. Esse é o tempo de nós caminharmos. Jesus logo em seguida disse: eu sou a verdade. Por que ele falou que ele é a verdade? Porque é a verdade que nos liberta das falsas mentiras que estão aí. É tempo de caminhar com Jesus. É tempo de vermos a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Irmãos, a Bíblia está cheia disso. Pega lá a história da saída do povo de Israel do Egito, da escravidão. Se você prestar atenção, houve um tempo de caminhada. E foi na caminhada que aquele povo viveu coisas que ninguém poderia viver, imaginar. Foi na caminhada. A terra prometida estava lá, mas aonde Deus trabalhou mais na vida daquele povo? Foi na terra prometida ou foi durante a caminhada deles? Foi durante a caminhada. Imagine você ter uma coluna, uma nuvem protegendo você durante o dia, e você saber que aquela nuvem é provisão de Deus. Imagine você durante a noite, quando os exércitos estavam frios, uma coluna de fogo para aquecer você, e você saber que aquilo era prover de Deus. Imagine você ver cordonizas caindo do céu para te alimentar. Tudo isso aconteceu. E todos assistiram. Porque era uma caminhada. Nós hoje estamos no caminho. Deus já nos libertou do pecado. Eu e você estamos no caminho. Um caminho chamado Jesus.
Vai haver dificuldade? Vai. No deserto sempre tem dificuldade. Mas nós temos um Deus que vela por nós. Porque nós estamos no plano dele. Eu e você estamos debaixo do plano de Deus. As lutas vão acontecer, mas o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, nós vamos vencer. Esse tempo vai passar e você vai poder dizer: o Senhor me guardou, o Senhor me protegeu e eu venci. Ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando com você nessa manhã. A vontade de Deus levou José a tomar uma atitude diferente. José pensava em deixar Maria, mas quando Deus revelou a vontade dele a José, José recebeu Maria como esposa. A obediência dele foi verdadeira. Não adianta você dizer que eu vou fazer e não fazer. José fez, pagou o preço. Você veja que a Bíblia não fala muita coisa sobre a vida de José. O que a Bíblia revela da vida de José? Poucas coisas. Que ele era da origem de Davi, né? Que ele teve esse momento de receber um anjo e ter ali os planos de Deus revelados, que ele protegeu Maria e o menino até o nascimento, e depois disso, o que aconteceu com José? Ninguém sabe, mas eu sei. Onde está José? Está guardado por Deus, porque ele obedeceu a Deus. Quem obedece a Deus, queridos, sempre terá a proteção de Deus. Amém, queridos? Que você nessa manhã possa guardar essa palavra no teu coração. Eu não sei em que circunstância está a tua vida, mas se você faz parte do plano de Deus, nós, todos que aceitamos Jesus, eu quero já afirmar isso, fazemos parte do plano de Deus. E nós temos a palavra de Deus dizendo que nós não fomos chamados para nos conformarmos com as coisas desse mundo. Mas muito pelo contrário. Nós fomos chamados para transformarmos. Lá em Romanos, no capítulo 12, e a gente vai encerrar por aqui, versículo 2 diz o seguinte: e não sedes conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de quem? Vontade de quem? De Deus. Então, queridos, nós não fomos chamados para nos conformar. O mundo está dizendo para você que a coisa está feia, que tudo vai acabar. Tem gente, irmãos, que hoje estão procurando a igreja. Eu estava conversando com um pastor, amigo meu, né? Amigo não, conhecido, não posso dizer amigo, né? Ele chegou e falou assim: eu estava fazendo um culto na minha igreja durante a semana, porque ele não parou, a igreja dele aqui no Boaçu, e ele não parou. Ele falou: a minha igreja, 95% dos membros são ali do bairro, então não tem por que eu parar, né? E o que aconteceu? Um rapaz envolvido com tráfico entrou pela porta da igreja e falou assim: pastor, eu quero aceitar Jesus. E ele falou assim: quer aceitar Jesus? Quero, porque eu já ouvia que no final dos tempos, quando Jesus estivesse perto, ia começar a aparecer esses sinais. E eu tenho certeza que Jesus está voltando e eu não quero ficar. Eu quero aceitar. O Senhor pode orar pela minha vida e pedir perdão pelos meus pecados? Olha isso, irmãos. E o pastor orou. E aquela pessoa se arrependeu.
entregou a arma, entregou tudo lá e falou: some com isso, a partir de hoje você é um servo de Deus. Uma pessoa que tem um chamado. Tudo porque está acontecendo esse tempo. Agora imagine se aquela igreja estivesse fechada. Imagine se nós estivéssemos nos conformando em ficar em casa. Tudo está debaixo de um plano de Deus. Eu tenho certeza que esse pastor deve estar sendo criticado lá. Mas Deus tem um plano, querido. Aquela igreja precisava estar aberta para que aquele homem pudesse se arrepender e mudar a história da vida dele. Nós fomos chamados para não nos conformarmos com as coisas desse mundo. Então, querido, ore, peça a direção de Deus, mantenha o plano original. Creia tão somente. Por quê? Porque nós vivemos o sobrenatural de Deus. O mundo não consegue compreender isso. Mas nós sabemos que Deus pode reverter qualquer situação. Ele fez isso lá no deserto, quando Ele tirou o povo dele do cativeiro Egito. E Ele pode fazer por nós, pois Ele tem nos tirado do cativeiro do pecado que está aí fora. Então que nessa manhã você saia daqui com essa certeza no teu coração. Você faz parte do plano de Deus. E se você obedecer, a vitória já está garantida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra. Aleluia. Vamos agradecer a Deus. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos por esse tempo que estivemos aqui louvando, cultuando o teu santo nome neste lugar. Pai, agora nos despede em paz, que todos possamos chegar em casa em segurança, livre, Senhor, da perversidade do homem, livre desse vírus maldito que assola o mundo, Pai. Que possamos ter um domingo abençoado, um domingo de almoço abençoado em família. Pai, é o que eu te peço. Abençoa, nos dê uma boa semana, Senhor, para aqueles que estão ainda em quarentena dentro de casa, que possam usar esse tempo para aprender de Ti, aprender ouvindo a Tua palavra, aprender, Senhor, buscando mais a Tua presença na sua vida, Pai. Para aqueles que vão estar trabalhando, Pai, toma cada um nas Tuas mãos, protege, Senhor, e que domingo que vem, se assim for do Teu desejo, nós possamos nos reunir aqui novamente, Senhor, para mais uma vez cultuarmos o Teu santo nome neste lugar. Pai, é o que eu te peço e já te agradeço. E faço isso em nome de Jesus. Amém. E na paz de Deus, Deus abençoe rica e abundantemente.